Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. A gente volta nessa semana com a sugestão de 3 textos, que a vida vai dar certo para mim, com a indicação da acolhida. Meu coração se enche de esperança, no ano de que vocês possam verdadeiramente, prestar atenção, ouvir essa parte da acolhida tão importante, tão necessária para a nossa formação humana. Então, a vida vai dar certo para mim. Ela abre a semana com esse texto intitulado Eu sinto e exprimo o poder da confiança, porque tenho direito à minha própria confiança. Você não tem de saber com certeza que está fazendo a coisa certa no ano. Tudo que precisa saber é que está fazendo o que sente que é certo para encontrar a palavra de Jesus. Você não tem de saber que está fazendo as coisas da forma certa. Tudo que precisa saber é que está fazendo o melhor que pode, baseando-se no que sente ser para você. Confie em Deus, faça sua oração. Procure essa intimidade e essa busca constante de ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo para que isso possa lhe dar um propósito para melhorar e crescer espiritualmente. Então, é assim que a Escola Centro Educacional Juvenal de Carvalho acolhe a vocês mais uma vez para essa nossa videoaula de hoje, tá certo? Espero que vocês estejam bem, ainda em casa. E após, esse momento, a gente vai para a indicação da nossa agenda. Na aula passada, nós resolvemos as questões de gramática, da 142 a 157. Você viu aí comigo, você resolveu no próprio vídeo. E agora a gente convida para que a gente dê continuidade ao mesmo conteúdo, porém agora numa abordagem diferente, é no livro de Português e Linguagem, tá bom? Então, abre aí comigo, Estrutura e Formação das Palavras, páginas 157 a 164, certo? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início, então. A gente tem aí no livro de português, Português, Linguagens, essa indicação. Ele diz assim: Estrutura e formação de palavras construindo o conceito, nono ano. Lê essa tira de Lucas Lima. Eu nunca lembro onde enterrei meus ossos. Eu não tenho esse problema. Sempre enterro uma semente junto. Cachorro esperto. Nicolau e seus queridos vizinhos, Araraquara, São Paulo, em quadrinho, 2009, página 17. Observe o verbo lembrar no ano, conjugado no presente do indicativo. Vamos lá? Eu lembro, tu lembras, o cachorro lembra, nós lembramos, vós lembrais, os cachorros lembram. Item A. Identifique a parte do verbo que se repete em todas as pessoas e informa o significado dele. Aí você vai olhar aí, você vai ter o L, o E, o M, o B e o R. Lembre, sem o R, até o R. Item B. Indique o que foi acrescentado a essa parte. Na primeira pessoa do singular, de lembra, o O. Na segunda pessoa, o S. Na terceira pessoa, repito, na primeira lá, eu lembro, foi acrescentado o O. Na segunda pessoa, o AS. Na terceira pessoa, o A. Na primeira pessoa do plural, amos. Na segunda pessoa do plural, as. E na terceira pessoa do plural, AM. Na conjugação do verbo lembrar no presente do indicativo, em quais pessoas aparece também o A, que indica a conjugação ao qual o verbo pertence? Em todas, com exceção da primeira pessoa do singular. Na tira, a palavra ossos está empregada no plural, observe. Faço o mesmo tipo de separação. Então, vamos lá. Problemas, Problem, a, hífen S. Cachorros, cachorro, das 2 R's juntos, hífen O, hífen S. Semente, semente, até o T, hífen E, hífen S. Espertos, expert, até o T, hífen O, hífen S. Qual é o significado da parte S acrescentada às palavras relacionadas no item anterior? Mais de um. Tomando como base a parte que contém o significado das palavras, o falante de uma língua pode formar outras. Observe. Terra, terráqueo, terrário, terrestre, enterrar, terreno, terremoto. Dê outras palavras formadas com base na parte significativa presente em lembrar, relembrar, lembrança, lembrete, lembrado, lembradiço. Esperto, esperteza, espertalhão, espertalhona, espertar. Então, conforme a gente viu na aula passada, no nono, você pode observar, ao responder essas questões junto comigo, que as palavras elas são formadas a partir de partículas portadoras de sentido.
por menor que seja, qual representação que seja, as palavras elas existem para formar um sentido. Essas partículas elas chamam-se de morfemas e constituem a estrutura das palavras. A partir dos morfemas podemos formar outras palavras, né? Eu havia dito isso também na aula passada. Conhecer os morfemas no ano é o mesmo que estudar a estrutura das palavras. Quando estudamos o modo como os morfemas se organizam e formam palavras, passamos a conhecer os processos de formação de palavras. Então, as palavras elas existem, elas têm um processo de formação, e esse processo de formação ele vai atuar, ele vai resultar, ele vai significar a estrutura, o significado dessas palavras em seu contexto usual. Então, é importante que você, enquanto aluno de nono ano, reconheça essas estruturas, os elementos que compõem a estrutura de uma palavra. E aqui a gente já disse que um ponto preponderante é conhecer que os morfemas é o mesmo que estudar a estrutura, tá bom? Aí nós vamos aí, em nossa língua, os morfemas que contribuem para formar as palavras são os seguintes. Então, vamos lá, são eles: radical, os afixos, as desinências, a vogal temática e o tema. Então, eles são corresponsáveis para fazer com que essa estrutura seja entendida e compreendida por nós, tá certo? Então, o radical, ele informa o significado básico das palavras. A partir de um radical nono ano, podemos formar várias outras palavras, tá bom? Observe que o radical dessas palavras, embora seja o mesmo, pode apresentar pequenas variações. Aí está se referindo a tempo. Acompanhe comigo no seu livro de Português e Linguagem, página 158. Tempo, temporal, temporarizar, temporão. O conjunto de palavras formadas a partir do mesmo radical denomina-se família de palavras ou palavras cognatas. São morfemas que se agregam ao radical, modificando seu sentido básico, quando são colocados antes do radical. Chamam-se prefixo quando são colocados depois do radical e chamam-se sufixo, né? Então, entardecer, radical, em prefixo, que vem depois, sufixo. Aí nós vamos ter também, nono ano, as desinências. São morfemas colocados após os radicais. Os radicais, eles podem ser nominais e verbais. Os nominais, eles informam o gênero e o número dos nomes. Lindos, lindas, né? Os verbais, o modo, o tempo, o número e a pessoa, né, com que eles se relacionam. E, por fim, nós temos a vogal temática. E é a vogal que nos verbos une o radical às desinências e indica a conjugação a que eles pertencem. A vai ter a terminação, né, primeira conjugação, o E a segunda e o I a terceira, tá bom? E a parte constituída pelo radical e pela a vogal temática, os dois juntos, eles formam o tema, tá bom? Isso foi visto na aula 19, na aula passada, a gente está só reforçando agora. E a gente vem aí, tá bom, com a página 159. Olha, um anel decodificador. Uau, podemos trocar mensagens secretas em código. Ahá, agora meus pais não vão conseguir entender a gente de jeito nenhum. Nem que eles entendam. Então, aí tá aí, indicação São Paulo 2007, página 63, certo? Indique o radical destas palavras na tira. Olha aí, um radical, tá pedindo apenas o radical. Olha, aí ó, LH. Decodificador, COD. Tá? Jeito, jeite, sem o O. E secretas até o T. Forme uma família de palavras a partir dos radicais das palavras. Entender, entendido, entendedor, entendível, entendimento, desentender, desentendido. Jeito, jeitoso, jeitinho, jeitão, ajeitar, ajeitado, desajeitar, desajeitado. Indique o radical, a vogal temática e o tema da forma verbal podemos empregada na tira. Radical, POD, pode, vogal temática é, tema, pode. Então, você perceba aí que esse radical ele vai ser o P, o O e o D, a vogal temática, que é o E, pode, e a junção dos dois, o radical mais a vogal temática, a gente tem o tema. Então, a gente vai ter aí o pode. Indique o que as desinências destacadas nos nomes e nos verbos a seguir informam. Veja o exemplo. Menino, gênero masculino, trocaria tempo e modo futuro do presente do indicativo, do pretérito, né? Secretas,
gênero feminino. Meus, plural. Conseguíssemos, tempo e modo imperfeito do subjuntivo, né? A primeira pessoa do plural. Entendam, tempo e modo presente do subjuntivo, pessoa e número, terceira pessoa do plural. Indique o item em que o elemento mórfico, tá certo? Destacado está incorretamente analisado. Então, a gente tem aí desentender prefixo, jeitos, desinência nominal de gênero, trocas, desinência nominal de número no nono. E olha, vogal temática. Não, o M, né, de cara, mesmo que você não soubesse estrutura, você já ia dizer que o M não é uma vogal temática, né? Se não tem, mas caso fosse, seria uma consoante temática, que não é o caso. Aí nós vamos ver aí, formação das palavras. Leia este poema de José Paulo Paes. É muito importante, pessoal, que quando vem a indicação da leitura de um poema, que ele seja feito na íntegra. Às vezes, só passar os olhos assim e achar que leu não é o suficiente. É preciso ler, reler, entender as proficiências, né? Entender esses pormenores presentes no texto, pedindo de vocês a atenção, o cuidado, né? Para que vocês possam realizar. Economiopia, desenvolvimenti, utopiada, consumidoidos, patriotários, suicidadãos. Poesia completa São Paulo, Companhia das Letras, 2008, página 196. Em busca de sentidos surpreendentes, o poeta cria novas palavras a partir de outras já existentes na língua. Como poeta, nós falantes da língua também podemos criar palavras sempre que seja necessário um nome para designar uma ideia ou um objeto novo. Para isso, podemos tomar como base da nova palavra elementos já existentes na língua, adotar um termo de origem estrangeira ou alterar o significado de uma palavra antiga. As palavras assim criadas recebem o nome de neologismo. Há na língua portuguesa muitos processos pelos quais se formam palavras. Os mais comuns são derivação e composição. A professora ouviu na aula passada, mas eu já esqueci. Vamos relembrá-los então. Derivação. O processo de derivação, nono ano, consiste em formar uma palavra, chamada derivada, a partir de outra, chamada primitiva. A derivação ela pode ser de 6 tipos: prefixal, sufixal, derivação sufixal, parasintética, prefixal e sufixal, regressiva e imprópria. Quando é que ela vai ocorrer a prefixal? Quando há acréscimo de um prefixo a um radical, certo? Bem? E a derivação sufixal, professora? Quando há acréscimo de um sufixo a um radical. Então, perceba que é o prefixo que vem antes, sufixo que vem depois. E a parasintética é quando ocorre acréscimo simultâneo, ao mesmo tempo de um prefixo e um sufixo. Bom? E a derivação prefixal e sufixal ocorre quando há acréscimo não simultâneo, né? Não é... Ele pode acontecer, eu posso dizer infeliz, eu posso dizer felizmente, né? Então, não é simultâneo, posso dizer infelizmente. Tá? E a derivação regressiva ocorre quando há eliminação de morfemas, desinências, sufixo no final da palavra. Falar, fala, combater, combate, pular, pulo. E a derivação imprópria quando há mudança no sentido e na classe gramatical da palavra. O monstro do filme não é tão feio, houve um comiço monstro, né? Então, o monstro aqui ele vai ser um substantivo e lá ele vai ser um adjetivo, tá bom? Aí a gente tem a composição. O processo de composição no nono, ele consiste em formar palavras por meio de união de 2 ou mais radicais, tá certo? A composição pode ser feita de 2 tipos. Composição por justaposição, quando ocorre não há alteração nas palavras componentes, né? Quinta-feira, pé de meia, couve-flor, tá bom? E a composição por aglutinação ocorre quando há perda de alguns sons nas palavras componentes. Planalto, plano, mais alto, embora, em, mais boa, mais hora. E outros processos, como envolvendo a onomatopeia, consiste no uso de palavras que imitam aproximadamente sons e ruídos produzidos por armas de fogo, sinos, campainhas, veículos, instrumentos musicais, vozes de animais, etc. Tic-tac, plim-plim, cacarejar. Né? E a redução consiste em apresentar palavras de modo resumido, com o objetivo de economizar tempo e espaço. Na comunicação falada e escrita são palavras formadas por esse processo. Aí temos as siglas, as abreviaturas.
abreviações e as abreviaturas no nono ano. São também responsáveis pela ampliação do vocábulo da língua portuguesa, né, processos como empréstimos e as gírias. Empréstimos são palavras estrangeiras incorporadas à língua por meio de contatos sociais com outros povos. Alguns se aportuguesam, como, por exemplo, futebol, outdoor, estrangeirismo, gírias. Né? Então, vamos aí para a página 163. Leia o anúncio a seguir e responda as questões de 1 a 4. A paixão garofada é assim, inspiradora. Identifique os processos de formação das palavras inspiradoras e simplesmente. Né? Aí, inspiradora, derivação sufixal. Simplesmente, derivação sufixal. Tá bom? Qual é o sentido dos elementos do, ar e mente? Dora exprime o sentido de agente, né? Mente indica a circunstância de modo do advérbio, certo? O anúncio foi publicado na revista Prazeres da Mesa, especializada em gastronomia. Quem é o anúncio? A fábrica do macarrão Garofalo. Qual é a finalidade no ano do anúncio? Promover esta marca de macarrão. Que tipo de consumidor o anunciante pretende atingir? Os leitores da revista Prazeres da Mesa interessados em alta gastronomia, certo? 4. Considere, né, a linguagem não verbal do anúncio. Considere a linguagem não verbal do anúncio. A que se assemelha o macarrão enrolado na parte de cima do anúncio? O macarrão se assemelha a uma rosa, né? Bem bonito, uma relação, uma intertextualidade muito presente aí no texto. Em que medida a linguagem visual reforça a linguagem verbal do anúncio, no ano? Na medida em que utiliza a rosa, símbolo de amor e paixão, para remeter, olha aí a sacada, a ideia de inspiração, certo? Ele vai remeter, né, ele vai fazer essa ideia, ele vai fazer essa comparação, né, para que você possa relacionar a imagem visual, né, com a imagem, a colocação verbal. Forme verbos a partir das palavras pobre, raiva, cabeça e pedaço, empregando a derivação parassintética. Veja o exemplo. Empobrecer, enraivecer, encabeçar, despedaçar. Rico, enriquecer. Identifique o tipo de composição, por justaposição ou aglutinação ocorrido nas palavras. Perna alta, por aglutinação, perna mais alta. Vinagre, por aglutinação, vinho mais acre. Passatempo, por justaposição, passa mais tempo. Pontiaguda, por aglutinação, ponta mais aguda. Identifique a que se refere essas siglas: ONU, FUNAI, IBAMA, IBGE, IPTU e FAI. Aí vamos lá. A ONU, Organização das Nações Unidas, e o FUNAI, Fundação Nacional do Índio, IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, RG, Registro Geral, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, e FAI, Fundação de Apoio ao Estudante. Né? E aí a gente vem ainda com estrutura e formação de palavras na construção do texto. Não vamos nos animar, já está terminando. E assim, vida que segue, coragem que a vida exige, olha aí. Leia, tira, seguir. Chico Bacon, você está há 2 semanas sem tomar banho. Economizo água, sou ecológico. Porcológico. Caco Garliardo, Folha de São Paulo, 6/5/2014. Observe o primeiro e o segundo quadrinhos. Qual é a provável consequência de não se tomar banho por 2 semanas? A provável consequência, né, sem dúvida, se nem você saber português, no ano é o mau cheiro, né? Com certeza não está agradável. Observe a formação da palavra ecológico. A. Identifique os elementos que formam essa palavra e o significado de cada um. Eco, né, casa, local onde se vive, ou a relação dos seres vivos com o meio ambiente. Logia, estudo. Por que o homem se diz ecológico no ano? O homem se diz ecológico porque não tomando banho economiza água e assim pode ajudar a preservar o meio ambiente. O humor da tira reside na resposta da mulher. O homem sente? Não, né? De forma alguma. O que a mulher pretende dizer ao afirmar que ele é porcológico? Pretende dizer que ele está sujo ou que adora a sujeira.
Verdade? A mulher inventa a palavra porcológico, imitando o modelo da palavra ecológico. Como a mulher formou essa palavra? Porco mais logia. Do modo como essa palavra foi formada, qual seria o sentido literal dela, se ela existisse? Aquele que estuda os porcos. Levante hipótese. Caso houvesse uma área da ciência destinada ao estudo específico dos porcos, que palavra poderia designar essa área de estudo? Talvez a suinologia, né? Note que o quadrinista conseguiu fazer humor brincando com os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Que outras palavras que você conhece também são frutos de brincadeira? Aí você vai, né, ter várias brincadeiras, agora até associadas aos names, né? E aí você vai fazendo a sua relação, certo? Espero que vocês tenham gostado. A gente encerra por aqui essa videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato pelo Meet, né? Enfim, é isso. Um abraço carinhoso, fique em casa e até a próxima aula.